dia, irmãos e irmãs, graças e paz. Estamos reunidos mais uma vez para estudar a palavra de Deus esta manhã, nessa escola bíblica dominical, Dia das Mães, e no mês onde nós consideramos o mês da família, onde muitos dos estudos, muitas das posições bíblicas estão destinadas à família. E no domingo de hoje, quero meditar com os irmãos a respeito da família na cosmovisão cristã. O que é a família na cosmovisão cristã? E para isso eu convido todos que abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, onde nós teremos o versículo 22, Efésios 5, 22, e também leremos Efésios 6, versículo 4. Repetindo, Efésios 5, 22 e Efésios 6, versículo 4. Amém? Amém. Então, todos a uma só voz, leiamos Efésios 5, 22 e depois Efésios 6, 4. Diz assim a palavra do Senhor: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar nessa manhã. Senhor, nós agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos conserva em vida para contemplar as bênçãos do Senhor no dia de hoje. E assim, Deus, abençoados somos de poder reunirmos no Teu santo templo, de meditar na Sua palavra e aprender um pouco mais. Seja conosco, Senhor, nesta manhã, instruindo-nos mediante as sagradas Escrituras. E assim, Senhor Deus, possamos colocar em prática todos os Teus ensinamentos. Oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos falar de família, muitas pessoas denominam a família como a célula-mãe, ou a célula-mãe da sociedade. É onde começa, a partir dos relacionamentos, a partir das interações, uma estrutura de sociedade devido à convivência de seres com diferentes personalidades, e aí a junção de uma família com uma outra família vão formando várias células, e várias células vão constituindo o corpo, fazendo uma alusão à constituição do corpo do ponto de vista biológico. Então, quando nós pensamos na família, muitas pessoas também denominam a família como a base de toda a sociedade. E por que a base de toda a sociedade? Porque é justamente na família onde começam os ensinamentos, é onde as pessoas passam ali a aprender os princípios, os preceitos, começam a entender ali de valores éticos e morais e vão crescendo neste núcleo, fazendo com que esses ensinamentos moldem ou pelo menos direcionem a sua personalidade, a ponto de quando ele sair desse convívio, estará utilizando esse mesmo comportamento ou aquilo que entende das suas estruturas de personalidade, podendo relacionar com outras pessoas e até mesmo destacando a família nos relacionamentos onde eles vão estar. Então, da mesma forma que a família pode, a partir do momento de ensino, a partir dessa interação com os filhos, moldar o cidadão, a sociedade também pode moldar a família. Por quê? Porque nessa convivência, normalmente, o ser humano ele tende a agir conforme o comportamento que ele acha correto ou que ele acha conveniente. Então, se de repente o ensinamento da família foi e a sociedade traz um outro tipo de ensinamento que ele considera conveniente, ou até mesmo se forem pensamentos ou ensinamentos errados, ele considera correto, consequentemente essa sociedade ela pode ou acaba moldando também o cidadão fora do seu convívio familiar. Muitas pessoas dizem que a família ela deve se adaptar às novas circunstâncias. E conforme a sociedade vai mudando, a família também tem que ir mudando. Muitas pessoas acreditam que deve ser dessa forma.
E nós sabemos que a sociedade ela está o tempo todo mudando. A cada geração, a cada momento, falar de geração, a gente estaria falando ali no intervalo de 20, 25 anos aproximadamente, e a dinâmica da sociedade está tão grande que de um ano para o outro a gente tem muitas mudanças. E nós sentimos também as mudanças nos momentos que nós passamos nos anos atrás, nesses últimos 2, 3 anos, com a pandemia provocada pela Covid-19, e nós vemos o quanto a sociedade mudou nesse tempo, até os dias de hoje. E muitas pessoas falam também que não mudou, né? Apenas revelou o que as pessoas tinham por dentro, seus desejos, como elas queriam interagir umas com as outras. Ou seja, de todo jeito é uma transformação, porque as coisas ficaram diferentes daquilo que nós tínhamos como costumeiro. E com isso, nós vemos que essas mudanças fazem com que surjam muitos modelos familiares diferentes. Se nós formos pensar, modelos familiares, quais são os modelos familiares? Às vezes você tem um conceito do que é família, um modelo familiar, mas nós temos outras pessoas que têm outro conceito de modelo ou vivem em uma outra estrutura familiar diferente da sua, e muitas vezes nós somos tecemos julgamento e falamos, não, isso não é uma família, isso não tem como ser considerado uma família por causa dos conceitos que nós temos. Então, o que nós podemos, enquanto cristãos, pensar a respeito de família, entender a respeito de família? E o que nós podemos pensar é de acordo com a cosmovisão cristã. Por quê? Uma vez que somos cristãos, uma vez que entendemos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática, é até bonito a gente dizer isso, né? A nossa única regra de fé e prática. Muitas vezes nós apegamos na fé e não utilizamos na prática. Mas a gente sabe que nós não temos outro recurso enquanto cristão que não seja aplicar os ensinamentos que estão aqui. E quando nós vamos pensar em cosmovisão cristã, a cosmovisão, ou seja, uma visão do todo, uma visão disso que nós estamos vendo hoje, por conta de estudar a respeito da família, mas essa visão da família dentro do que a palavra de Deus pode nos dizer. Por isso, a família na cosmovisão cristã. Como nós vamos entender, então, tudo isso? Nós vamos entender a partir do papel da família na sociedade, que é essa estrutura. E nesses últimos anos nós temos sido muito questionados a respeito da família. Estamos sendo colocados muito à prova a respeito da família. E se a gente for pensar, na verdade na antiguidade era comum que a família fosse considerada ou que fosse uma família extensa. Por que uma família extensa? Porque o pai juntava-se com a mãe, hoje dia das mães, então juntava com a mãe, e a mãe só pode ser considerada mãe a partir do momento que ela tem filhos. Então, ou gerados ou adotados, de todas as formas, ela só pode ser considerada a partir do momento que ela tem filhos. E esses filhos, consequentemente, ao longo da vida, vão contrair matrimônio e vão ter, no caso, esses pais vão ter noras, vão ter genros, e isso vai tudo agregando a família. Era comum nós termos grandes casas na antiguidade, onde toda a família morava ali, onde moravam os pais, os filhos, as noras, os genros, os netos, todos morando na mesma casa, sob a liderança de um patriarca, aquele que estava ali para coordenar, para orientar, para governar a família nessa circunstância. A autoridade era dele. Nos tempos bíblicos, nós também temos conhecimento de famílias que até mesmo os escravos eram considerados membros da família ou parte da casa, como nós podemos atestar isso em Gênesis capítulo 46, versículo 27. Então, nessa situação, eu não vou propor a leitura dos textos, porque como nós já estamos, por conta das homenagens das mães, um horário um pouco adiantado, então, só vou citando e depois vocês podem, se não lembrar agora, olhar a nossa gravação e depois recorrer aos textos para atestar aquilo que está sendo falado. Então, durante séculos houve a predominância desse tipo de família, dessa organização familiar, a ponto de que depois nomenclaturaram a família nuclear.
O que é a família nuclear? Porque uma vez que a família era essa grande família, com todos os agregados, inclusive os servos, os escravos, a família nuclear, ela passa a ser a base, da onde surgiu realmente, e da onde surgiu? Pai, mãe e filhos. Eu lembro que uma vez na escola, nós estávamos trabalhando com a família, eu ali na minha adolescência, e uma professora disse, uma família é pai, mãe, filhos e animal de estimação. Então tinha que ter um animal de estimação para configurar a família, porque senão não tinha como, né? Aí nós fazíamos ali na nossa aula, até mesmo um momento onde cada um revelava qual era o seu animal de estimação. Normalmente era gatos e cachorros. Hoje nós temos vários animais que são considerados de estimação. Mas essa família nuclear ela é composta principalmente de pai, mãe e filhos, né? Especialmente na sociedade ocidental. Por que estou referindo sociedade ocidental, contextos diferentes? Porque realmente há essa diversidade sobre o conceito de família. E essa família de pai, mãe e filhos é chamada da famosa família tradicional. A família tradicional, que nos tempos de hoje, né, principalmente no contexto político do Brasil, ela é muito citada, ela é muito considerada, né, dentro de muitas coisas, muitas deturpações que têm acontecido do ponto de vista dos relacionamentos. Então, hoje, a família tradicional ela é muito citada e não é a única que nós conhecemos, porque se nós formos pensar, nós temos na nossa própria vizinhança, na nossa própria igreja, contextos familiares diferentes desse de pai, mãe e filhos. Nós temos outros tipos de famílias que são consideradas também famílias. Desde o século XVIII, a sociologia e a antropologia ela tem descoberto, tem estudado inúmeras culturas, algumas até desconhecidas, e o desconhecimento dessas culturas, no momento que você entra em contato com essa estrutura familiar, nós vemos que há muitas diferenças nesse contexto. Obrigado, meu irmão. Nós vemos que há muitas diferenças nesse contexto. Por que há muitas diferenças? Porque nós vemos algumas sociedades familiares que vivem num contexto diferente. Como, por exemplo, os bantus, que vivem a poligamia, ou seja, um homem ele pode ter várias mulheres. Também nós temos entre os tibetanos a poliandria. E da mesma forma que o homem na poligamia tem várias mulheres, a poliandria seria a mulher com vários maridos. Então nós temos esses contextos familiares hoje no mundo. Inúmeras culturas desconhecidas, com familiares que têm famílias completamente diferentes da nossa, que vivem uma questão diferente. Nós temos as famílias tribais e nós temos famílias que não reconhecem o conceito de paternidade, a ponto de que os filhos são criados não pelo pai, mas sim pelo cunhado, ou seja, o irmão da mãe. Então o irmão da mãe é que é responsável por cuidar dos filhos, ou seja, não tem esse conceito de paternidade. Então nós vemos que algumas teorias, por exemplo, de evolução dos seres humanos, evolução dos animais, evolução das espécies, traz também conceitos que, de uma certa forma, culturalmente interferem no conceito de família. De que forma que interfere no conceito de família? Por exemplo, o darwinismo. O darwinismo ele afirma que a família é apenas um subproduto da evolução das espécies. Porque nós ainda mantemos essa relação por conta da necessidade da sobrevivência humana. Mas a partir do momento em que não há essa necessidade da sobrevivência humana, não é necessário manter essa estrutura familiar. Porque, uma vez que cada ser dessa espécie tem condições de estar sozinho, de viver sozinho, de se sustentar, então ele não precisa estar ligado a esse vínculo, que o que acontece realmente é que haja ali esse vínculo por conta de uma conveniência de manutenção, ou seja, conceito darwinista dentro desse princípio. Nós vemos também o contexto marxista, que diz que a instituição familiar nem mesmo é algo conveniente. Ela aparece como um reflexo da composição social da sociedade burguesa.
ou seja, uma tentativa da burguesia para dominar a sociedade. Então, uma vez que nós temos a família, essa família grande, essa família crescente, então ela pode, a partir das suas interações, conseguir gerar uma certa influência na sociedade, e essa influência é uma influência de dominação. E tendo essa influência de dominação, consequentemente ela consegue, a partir das suas interações, governar pelo domínio das diversas situações, causando assim uma finalidade danosa para a sociedade, por conta de reproduzir e perpetuar uma estrutura econômica opressora. Esse é um conceito marxista em relação à família. O que nós vemos? Com tantos conceitos influenciando a nossa sociedade, influenciando a nossa cultura, nós passamos por um momento onde a família ela é desvalorizada, onde o núcleo familiar ele é desvalorizado, a ponto das pessoas começarem a pensar apenas nos seus próprios pensamentos, a partir dos seus próprios interesses, deixando de lado essa família. Isso fazendo com que aqueles responsáveis por legislar os governos passem a estar legislando sobre a família, passem a estar falando a respeito, tecendo leis, redigindo leis sobre a família, como deve ser esta família. E para manter essa estrutura, mantém-se dependente de uma lei. Então, com relação a isso, nós podemos perceber que se as culturas, as teorias e as leis têm influência sobre a família, é óbvio que ao longo da nossa história, esses conceitos vão mudando e, consequentemente, aquilo que entendemos por família ou que querem nos fazer entender de família vai mudando a cada época. Tudo depende de cada época. Então, são leis humanas, são conceitos humanos vindo de culturas, e a cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem, ou seja, é uma questão humana de novo, tudo isso interferindo na nossa família, trazendo novos modelos. Então, esses novos modelos nós vemos pessoas, famílias mulheres que criam filhos sozinhas, maridos que não assumem, casais do mesmo sexo com filhos. Nós temos casais com filhos de casamentos anteriores, de uniões matrimoniais anteriores, que ali acabam tendo esses filhos anteriores e gerando filhos dessa mesma união, trazendo uma complexidade de interação familiar nessa situação. E, além de tudo, também as famílias com os seus filhos adotivos. Enfim, as possibilidades elas vão aumentando e aumentando, e há casos e casos. Então, o que a nossa lei hoje define como família em si? A família hoje é qualquer grupo de convívio unido por laços afetivos. Grupos de convívio unidos por laços afetivos. Aí nós imaginamos como nós podemos formar esse afeto, ou como esse afeto pode fomentar ou servir de fundamento para uma família. Uma vez que quando nós vamos falar de laços afetivos, nós somos voláteis. A ponto de vista, não, hoje eu gosto, amanhã eu posso não gostar. Desde que seja profundo em amor, aí sim, nós acreditamos onde há amor, aí ele não retrocede, né? Consequentemente, onde há amor, independente da situação, independente do que acontecer, ainda se mantém. Então, nós olhamos isso e vemos que a estrutura familiar, ela ali está muito sensível, não tem uma base sólida, por conta de, se nós quiséssemos manter ali a questão relacionada aos vínculos afetivos. Imagine só, então, se nós temos esse conceito para nós, para as nossas famílias, nós observamos que na primeira briga, na primeira desavença, primeira discussão, o que acontece? A pessoa já fala, já não tem mais vínculo afetivo, cortei relacionamento, não serve mais para mim, não faz parte da minha família.
nós temos visto muito hoje na nossa sociedade. Então, essa definição tem sim servido para legitimar a ausência de membros da família dentro da própria família. Não, eu não quero relacionar, não tenho vínculo afetivo, não tenho compromisso com essa pessoa, então, consequentemente, segue a vida da maneira que acha que é conveniente. Então, nós vemos como exemplo a união de duas pessoas do mesmo sexo era vista pela sociedade na Constituição de 88 como uma imoralidade. Uma imoralidade. Hoje, a mentalidade brasileira acerca da família mudou tanto que agora, em 2012, as famílias constituídas de membros do mesmo sexo têm o direito, eles podem, se quiserem, adotar. Tem a união estável, além da união estável conferida por lei, eles podem também ter filhos adotivos. Então, pergunto a vocês, até onde o conceito da família pode ser reconfigurado no Brasil? Até onde o conceito da família pode ser reconfigurado no Brasil? O Brasil ele é um país multifacetado, pluricultural. Imagine, se nós pegarmos só aqui na nossa cidade de Mineiros, quantas culturas diferentes nós temos? Quantos tipos de povos nós temos aqui? E se nós vamos pensar culturalmente como nós poderemos então fundamentar este conceito de família dentro desse contexto tão pluricultural? Como nós podemos fazer isso? Nós não podemos ignorar a existência dessas inúmeras famílias compostas de pais, mães e filhos, mas que também são completamente disfuncionais. Por quê? Há sim um grande movimento nesses últimos anos de defender a família tradicional brasileira, pai, mãe, filhos. Mas nós temos também conhecimento de estruturas assim que trazem uma relação danosa, por conta da maneira que as esposas são com seus maridos, que os maridos são com suas esposas, que os filhos são com os seus pais, onde nós, se vamos pensar, não, vamos manter essa estrutura porque essa é a família tradicional brasileira. E quando você chega para ter o conhecimento da convivência dessa família, você pensa, olha, antes que não existisse essa família, porque essa família não traz para a gente um exemplo de família tradicional brasileira conforme os preceitos cristãos. Então nós temos ali maridos violentos, mães manipuladoras, filhos rebeldes, esposas depressivas, pais ausentes, irmãos que se odeiam. De fato, observar essas famílias tradicionais não nos dá segurança em concluir que esta família é uma família que precisa ou que deve ser mantida ou citada como um exemplo. Nós vemos isso. Não há vantagem de revelar essa estrutura familiar como uma família que deve ser seguida por conta de todas as suas interações, por conta de todas as suas questões. Por isso que muitas vezes novos modelos são surgidos. Por isso, porque a mulher não vai conseguir manter um relacionamento com o marido violento. Chega um momento onde a corda arrebenta. O marido não vai conseguir manter o relacionamento com uma esposa submissa, manipuladora. Os filhos rebeldes, uma hora ou outra, vão ter algum problema. E vão dar problema para esses pais. Chega um momento onde não aguentam. Onde eu tenho, quando fui coordenador de uma unidade escolar, muitas vezes reunindo lá com os pais para resolver problemas de indisciplina com os alunos, eles falam, eu não aguento mais, eu lavo minhas mãos, já entreguei para Deus, ou qualquer outro termo, desistindo realmente da educação daquele filho. É onde a gente costuma dizer, no bom popular, o filho nada de braçar. Porque já não tem mais a autoridade dos pais. A autoridade da escola também já não é obedecida por ele. Faz o que quiser, está à mercê da própria sorte dessa vida.
Então, isso, em relação a essas famílias alternativas, esses povos, esses novos modelos, qual é o padrão que nós devemos seguir? Qual é o padrão de família que nós devemos ter? Uma vez que eu já citei para os irmãos. Então, às vezes, a família tradicional que você quer defender, você vê famílias tradicionais que não seguem princípios. Você vê famílias alternativas que também não seguem princípios. E nós ficamos para onde olhar, o que eu vou defender, o que realmente é família, como eu vou viver, como eu vou ter como referência uma base, olhando para aquilo que nós temos de exemplo na sociedade. Se pretendemos enxergar a instituição familiar dentro da nossa cosmovisão, ou seja, a cosmovisão cristã, nós não podemos meramente ser tradicionais. Não adianta dizer família tradicional brasileira. Não adianta levantar a bandeira da família tradicional brasileira. Nós teremos que ser bíblicos. Simplesmente bíblicos. A nossa referência não está na ação do outro. A nossa referência não está naquilo que nós achamos conveniente para nós. A nossa referência, ela é unicamente bíblica. E como eu disse, a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Qualquer coisa diferente disso está totalmente errado, porque nós somos cristãos. Nós não podemos nos esquecer disso em momento nenhum. Os nossos desejos, os nossos anseios em relação à família não podem passar daquilo que a palavra de Deus nos traz. Conceito de família. A Bíblia nos conta sobre várias situações relacionadas à Bíblia, à família. Desde a queda da criação, Adão ele foi criado por Deus em um estado de retidão, mas ele não foi criado por Deus completo, a ponto que Deus precisou de criar uma auxiliadora. Então ele sozinho não tinha como. Não é bom que um homem esteja só. Então o próprio Deus resolve o problema de Adão criando Eva. Ali estavam se completando e sendo unidos, segundo o próprio propósito inicial do Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Também Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. Então, nós vemos que a família não foi instituída por Deus, que criou o homem propício e necessitado de relacionamentos. E esses relacionamentos, ele criou um homem propício e necessitado de relacionamento, principalmente com a mulher. Capacitou este casal para gerar filhos e assim ensinando-nos como deve ser a perpetuação da família. Nós vimos que é algo natural. Quando o homem colocou o seu próprio desejo à frente disso, a queda veio. A cosmovisão cristã, ela afirma que a família é uma instituição simultaneamente divina e humana. Então, nós vemos que a dimensão da família, a dimensão humana da família, essa instituição, ela poderá manifestar uma variedade de formas, variedades culturais. Isso acontece naturalmente devido ao contexto onde as pessoas estão inseridas, mas não significa que não haja um padrão. Não é porque as famílias estão em contextos culturais diferentes que ela vai deixar de ter um padrão. O padrão familiar é o padrão bíblico, independente da cultura em que está, independente de onde ela está inserida. Então, nós vemos que toda família, o padrão dela deve ser semelhante ao padrão criacional, ao padrão da criação. Ao longo da história, nós observamos várias culturas e constantemente as culturas têm desafiado esse padrão, têm trazido para a gente coisas para lutar, inclusive, contra. A primeira consequência da queda, o pecado, foi a desarmonia familiar.
ambos se esconderam envergonhados, porque estavam nus. Mas eles já não estavam nus antes. Mas o fato ali já mostrou o tanto que a família ali perdeu a sua harmonia. Adão, ele permaneceu omisso. E omisso durante a tentação de Eva. Ele transfere a culpa da desobediência para Eva. E nós vemos Deus, nesse momento, anunciando que a mulher estaria sob o domínio do homem. Que a mulher estaria sob o domínio do homem. O que acontece? Muitas vezes as mulheres não querem estar sob o domínio do homem. E muitas dessas vezes é porque o homem não age conforme os princípios cristãos. Há um movimento, eu não estou aqui querendo falar contra o feminismo ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas nós entendemos essa desarmonia familiar justamente a partir do momento onde cada membro da família não ocupa a função que deve ocupar enquanto padrão familiar cristão. Se você não cumpre o seu papel, consequentemente, a sua família está fadada ao fracasso. Todo papel deve ser cumprido. O papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, todos eles devem ser cumpridos. Se alguém transpassa esse papel, passa a exercer funções que é do outro, consequentemente nós estamos ali já iniciando a desestruturação, iniciando o caos familiar. E nós observamos isso gera frustrações, isso gera problemas, e consequentemente nós vemos essa família chegando ao ponto de não ser considerada uma família padrão. O status de família padrão não é para dizer e bater no peito, olha, minha família, ela é uma família padrão. Não. Não é para nós nos exaltarmos, nos gloriarmos diante de uma situação de família padrão, ou humilharmos aqueles que não têm uma família considerada família padrão, de acordo com os princípios bíblicos. Não é isso. A ideia da família padrão não é para o nosso querer, não é para a nossa vontade, ou o que nós queremos expor aos outros. A ideia da família padrão é para continuar toda a obra do Senhor a partir da perpetuação do Evangelho. Então não é para a nossa glória, e sim para a glória de Deus. Deus não se agrada de uma família desestruturada. E se dentro da igreja nós tivermos famílias desestruturadas, consequentemente o corpo de Cristo já está defeituoso. A ideia da família padrão, nós sabemos que nós temos famílias fortes, nós temos igrejas fortes. E a ideia então é para glorificar a Deus, mostrar o agir de Deus dentro da família. E o agir de Deus não é o nosso. E conforme Deus vai mostrando o seu agir na nossa vida, consequentemente nós vamos ficando assim, entendendo quais são os desígnios dele para nós, esperando as decisões dele em nossas vidas, agindo conforme todos os sinais que ele vem dando para que nós possamos dar os passos adiante que devemos dar. Não para a nossa glória. Muitas vezes nós vemos famílias consideradas famílias tradicionais, chegam de mão dada na igreja, tudo lindo, maravilhoso, bem vestido, cheiroso, senta bonitinho no banco, mas quando nós vamos observar dentro dos seus lares, estão destruídos. Mas querem enaltecer isso. Um dia a casa cai. Porque está vivendo para si mesmo. E nós temos que viver para a glória de Deus. Nós vemos famílias, a palavra de Deus ela não esconde. Ela não esconde. Até mesmo aqueles que são
considerados os nossos patriarcas da fé, erraram em seus contextos familiares, como Adão transferindo a culpa da desobediência para a mulher, porque ele era o que foi colocado ali com a aliança com Deus. Ele não devia ter comido do fruto. Eu comi porque a mulher que deu. Da mesma forma, Abraão, uma estrutura caótica de família, ele entregou a esposa falando que era irmã. Ali naquele momento, ele se deitou com ela, causando um problema que hoje nós temos consequências disso. Deitou com ela antes daquilo que Deus tinha prometido para a sua vida. É o que acontece entre nossas vidas, quando nós não fazemos aquilo que Deus tem nos dado por fazer. Nós poderíamos continuar falando de outras famílias dentro do contexto bíblico, mas nós estaremos também nos alongando com isso. Paulo, ele afirma que o padrão criacional ele pode ser instituído na própria natureza das coisas criadas, e isso inclui a família. Os laços biológicos já apontam os laços afetivos que devem seguir. Ou seja, biologicamente nós já temos esses laços afetivos. Por isso é natural, quando nós vemos aqui hoje, celebrando o Dia das Mães, muitas pessoas comparam o amor de mãe como o próximo amor de Deus, por conta do vínculo afetivo. E realmente, nós olhamos essa diferença. Eu afirmo, meus irmãos, quando eu tive a oportunidade de pegar minhas duas filhas no colo, logo após o nascimento, é indescritível. É indescritível. Ali você vê a diferença. Tudo aquilo que Deus tem mostrado na sua vida. É por isso que esse vínculo afetivo ele é difícil de ser quebrado. É por isso que muitas vezes nós sofremos tanto quando nós vemos a família desestruturando por conta de desobediência de filhos, por conta de filhos que estão se desviando do caminho do Senhor. Ficamos entristecidos, inclusive, quando nossos filhos não querem vir à igreja, por conta desse vínculo. O cristão, ele enxerga nessa mesma diversidade o caos que a humanidade mergulhou, se rebelando contra o Criador. E isso afetando as nossas famílias. O padrão, ele precisa ser restaurado na forma e na função. A igreja ela é a responsável para exibir ao mundo esse modelo divino de família, mas que seja de maneira concreta e palpável. Que seja de maneira concreta e palpável. No Antigo Testamento, nós vemos o povo de Deus com muitas leis, mudando ou dizendo como deve ser essa estrutura familiar. E essas leis acabavam diferenciando o povo de Deus dos outros povos. Porque quando nós vimos nessas leis, haviam leis que determinavam que a família fosse valorizada, que a mulher fosse valorizada, que houvesse fidelidade conjugal, valorizando o matrimônio, a autoridade paterna e também a criação de filhos. Êxodo 20, 12, Deuteronômio 21, versículos 18 a 21, Deuteronômio 22, versículo 22, Deuteronômio 24, versículo de 1 a 5.
ser passada de pai para filho por meio do ensino no lar. E a instituição família, ela tem essa função. Os pais passam para os filhos passam para os netos para os bisnetos e assim sucessivamente. A palavra de Deus, ela vai de geração em geração, e a família é a estrutura para que isso seja passado. Nós não podemos negligenciar as nossas funções, porque dessa forma é que nós fazemos com que o reino de Deus chegue às demais pessoas. E muitas vezes nós perguntamos onde é que nós erramos enquanto família. A palavra de Deus, Deuteronômio, nos diz muito bem que quando nós vamos falar, nós temos que inculcar, nós temos que colocar isso na cabeça dos nossos filhos, ao deitar, ao levantar, sentado à mesa, andando pelo caminho, ou seja, mostrando os momentos que nós podemos fazer. É de manhã quando acorda, mas muitas vezes nós acordamos aquela correria, o filho acorda antes, o pai acorda antes, sai antes do filho acordar, e essa loucura toda. Ao deitar também, às vezes o pai deita antes do filho porque o filho saiu para a festa, ou então o filho deita, o pai não vai, né? Eu digo pai, mas os pais de uma forma geral, ensinar. A gente não senta mais à mesa juntos, a gente não passeia juntos, não anda pelo caminho, e nós queremos ainda que essa estrutura seja mantida. Ou muitas vezes queremos exibir uma família que não é uma família que tem seguido princípios bíblicos. Alguns dias atrás, ouvi relato de uma pessoa, mesmo de uma família, que nós tínhamos como uma família padrão. Uma família muito bem estruturada, unida, que seguia os princípios bíblicos, referência na igreja, trabalhavam na igreja, exercendo com todos os seus dons e talentos, fazendo com que a igreja crescesse. Onde eles estavam, a igreja crescia. Mas aí começou a revelar os termos podres da família, onde nós passamos a observar que aquilo tudo era de fachada. Deus usou, sim, claro, eu acredito que Deus usou essa família em todos os lugares que ano passado. Mas nós vimos que muitas dessas coisas, muito daquilo que era feito no relacionamento entre eles enquanto família, era só para fora, porque para dentro nada. Isso seria certo. Porque nós sabemos, e se formos olhar de acordo com os princípios bíblicos, não agrada ao Senhor. E qual é a situação de tudo isso? O que nós devemos fazer? O lar hebreu, ele deveria ser um ambiente de ensino e aprendizado a respeito de Deus, da retidão, sobre a responsabilidade do pai. Sobre a responsabilidade do pai. O papel do pai como cabeça do lar deve ser de fidelidade conjugal, necessidade de instruir os filhos na fé, e tudo isso é elevado ao nível de serviço prestado ao Senhor. Ou seja, tudo isso você está fazendo para o Senhor. Para o Senhor, não é para si mesmo. A sociedade romana era permissiva, era acostumada com poligamia, acostumada com adultério, acostumada com divórcio, acostumada com orgia. A sociedade romana tinha tudo isso, e a igreja ali, vivenciando esse contexto e lutando contra essas coisas. Paulo estabelece claramente o padrão familiar cristão ao listar os requisitos, inclusive para a liderança eclesiástica. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, versículo 12, e também Tito, capítulo 1, versículo 6. A igreja é portadora da cosmovisão cristã. Então, dentro desse conceito, a
A igreja ela tem a incumbência de profetizar ao mundo sobre o padrão divino da família e também as consequências que a família vai sofrer se abandonar esses padrões divinos. A igreja ela tem essa incumbência. Mesmo que a sociedade não pareça sofrer imediatamente com essas mudanças, porque parece que está tudo bom, está tudo tranquilo, até o meme, né? E está tudo bem. E está tudo bem, é assim, sim, mas está tudo bem. Mesmo que a sociedade pareça não sofrer com essas mudanças de mentalidades, com essas interferências jurídicas, e tem tornado comum muitas coisas que são abomináveis diante dos olhos de Deus, nós temos que entender, primeiramente, que as famílias elas devem seguir os princípios bíblicos. Primeiro, porque você é um cristão, porque você é uma cristã e deve seguir princípios bíblicos. E depois, porque essa estrutura é uma estrutura que Deus colocou nas suas mãos para fazer a diferença nesse mundo. Seja a diferença causando um impacto enquanto a igreja mostra ao mundo, ou a diferença que você deve fazer dentro do seu ambiente familiar. Como a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, como nós somos instigados enquanto família a fazer. É por isso que é tão preocupante quando nós vemos famílias estruturadas a ponto de pensar em divórcios, separações, coisas nesse sentido. Porque biblicamente nós temos noção do dano que isso pode causar. Embora já tenhamos, por conta de pensamentos relacionados a esses danos emocionais que nos desestruturam, que nos deixam fora de si, o dano, segundo a palavra de Deus nos diz, pode ser ainda maior quando essa estrutura arrebentar. Os textos bíblicos mostram que nós precisamos de famílias que os maridos possam investir tempo na família, afeto, gerando um ambiente de segurança. E nós vemos que famílias que não têm ambientes de segurança, consequentemente, causam traumas nos seus filhos. E esses traumas influenciam na formação de sua personalidade, na sua conduta na sociedade. E tudo aquilo que nós trabalhamos para seguir, para guiar os nossos filhos num padrão, eles podem lá na frente desviar desse padrão e não serem vistos como aqueles cristãos que fazem a diferença nesse mundo. Nossos filhos devem obedecer os pais, e não por conta dos seus problemas, os problemas que têm vivido dentro de casa, obedecer ou se aliar à rebeldia mundana. Não se entregar à vontade carnal e aprender com a palavra de Deus a ponto de ensinar a palavra de Deus àqueles que estão próximos deles. Concluindo, meus irmãos, nós sabemos que muitas vezes nós somos tentados a agir fora daquilo que a palavra de Deus nos diz. Por conta da dureza do nosso coração, por conta da nossa ansiedade em querer ver as coisas melhores, de acharmos que de uma maneira ou de outra nós conseguiremos ou lograremos êxito, por conta de acreditarmos que do jeito que nós pensamos, nós podemos chegar a um lugar melhor. Nós acreditamos sim em dias melhores, mas nós também acreditamos na palavra de Deus, que é quem direciona as nossas vidas. Então, a partir do momento que nós acreditamos nesse Deus que está no controle de nossas vidas,
nós sabemos que o nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus não é Deus de discórdia. Nosso Deus, Ele quer que seja estabelecida a harmonia em qualquer contexto que for. Seja no seu núcleo familiar, seja na comunidade em que está inserido, seja na relação dos irmãos e das irmãs. Todos os membros da família da fé, como a palavra de Deus nos diz. Porque nós temos a família da fé também. É isso que Deus quer. É isso que Deus requer através da sua palavra. Então essa estrutura da família tem sido tão distorcida na história humana que pode parecer que não há nenhum padrão. Nós temos buscado nas Escrituras. E é nela que nós devemos buscar, e não na diversidade cultural. Nós temos que buscar na palavra de Deus e não nos modismos da época. Nós temos que buscar nos modelos bíblicos e não nos modelos distorcidos que a estrutura da sociedade tem nos colocado. Nós temos que direcionar pela palavra e não por conselhos daqueles que querem aquilo que lhes convém. É isso que nós precisamos pensar. E nós sabemos que é o nosso Deus, o qual nós devemos orar e buscar a cada dia toda a sabedoria em cada ato, em cada atitude. Muitas vezes, quando as coisas não vão de acordo com o que nós queremos, a nossa atitude é ficarmos nervosos, irados, desesperançosos. Mas nós sabemos que em Deus há sempre uma esperança. E é nele em nós nos apegamos. Dessa forma, que possamos a cada dia buscar nesse Deus para entender o nosso papel nesse mundo, para entender, dentro do tempo que Ele reservou para cada um de nós, o que nós devemos fazer, cumprindo todos os seus propósitos, tudo aquilo que Ele designou para fazermos, e aguardarmos toda a decisão que Ele tem na nossa vida, tudo o que nós temos nas mãos para fazer, para assim, diante dEle, sermos aprovados. Para Ele, que conduz as nossas vidas, traz segurança para cada passo que vamos dar. Amém? Amém. Só comentar, não sei se abre para comentar, mas assim, a gente fica evidente que a gente vive em tempo de guerra, né? Assim, com relação a não humanos contra humanos, mas sim contra as potestades, né? Que dominam, realmente dominam esse mundo. O objetivo de Satanás desde o início era que o homem viesse a cometer isso e ele planta tudo para isso, né? As desavenças, as violações de gênero, tudo esse monte de coisa, né? Esse era e sempre foi o plano dele, acabar com a família, né? Desestruturar a sociedade. Uma sociedade que não tem uma família com dito tradicional, ela se acaba, assim como tantas outras sociedades acabaram acontecendo isso. Porque você não tem posteridade, você não tem gerações, próximas gerações. Homem com homem não gera uma próxima geração, mulher com mulher não gera uma próxima geração. Então é exatamente esse o objetivo de Satanás e dos seus, né? É realmente acabar com o plano de Deus que crescer e multiplicar, né? Que é fazer um povo, fazer uma geração dita padrão de Deus, né? Está tudo dentro dos conformes, né? Como Satanás quis e quer, né? E nós, ao transferirmos as responsabilidades de pai, de lideranças na igreja, de mães, sempre com esse eu que provém de Satanás também, a transferência de responsabilidade, deixa para amanhã fazer isso que eu posso fazer hoje, é o que gera esse combustível para ter uma sociedade desestruturada, sem próxima geração e que é dominada pelo mal, como a gente vê hoje. Uma sociedade que a gente deixou entrar dentro da igreja e que a gente transfere as responsabilidades até dentro da igreja. A gente vê em muitos ambientes os homens acanhados, com medo de agir
mantendo e tem aguentado pela igreja, pelas orações, pelos santos, né? Por não deixarmos a peteca cair, não transferimos a responsabilidade mais para outros ditos políticos que não resolvem, porque eles estão na mão de Satanás também, assim como qualquer outro que não tem o temor de Deus. Então é uma transferência de responsabilidade e um desacordo familiar que esses grupos minoritários pegam exemplos de casais ou famílias que não deram certo e põem como absoluto, né? Desestruturando toda a ideia e levando até mesmo aqueles que creem em Deus a pensar que não, realmente não vale a pena a família. Realmente Satanás está certo, mas não. Nós vemos esse tema interessante, porque se nós vamos falar de família padrão, biblicamente falando, então Deus instituiu a família e dessa forma o Evangelho fosse pregado de geração em geração. Essa já é uma argumentação bastante sólida para entendermos que as uniões homoafetivas elas não contam esse padrão. Como você bem disse, homem com homem não gera uma outra geração, mulher com mulher também não gera uma outra geração. Entendeu? Vamos entender aqui que nós não estamos desrespeitando os homossexuais, mas estamos dizendo que estão fora do padrão. Porque se nós, aí vai pensar, mas vocês, igreja e tudo mais, querem planejar. Não. Se nós acreditamos na palavra de Deus, temos ela como nossa referência, nós temos que entender que para nós, mesmo que eles não queiram crer, para nós é assim. E é dessa forma que nós vamos tentar levar ao mundo, nós devemos levar ao mundo esse padrão. Eu me lembrei quando você estava falando, Taylor, de um momento onde eu tive um encontro de jovens na época, e a brincadeira naquela tarde era de jogar as pessoas na piscina. Estavam todos lá e tinha que brincar de jogar as pessoas na piscina. Só que ali tinha um jovem, que ele era malhado, de academia mesmo, cara, vamos dizer assim, bombado. E nós estávamos com dificuldade de jogá-los na piscina. Ele tinha força. E ele conseguia prender as pernas no chão, porque tinha quem tirava ele do lugar. Ele simplesmente, numa audácia, ele cruzava os braços permitido aqui. E ninguém conseguia tirar. Porque imagina, naquela época eu era um palito, um graveta, era cor e osso. E junto aos outros também, que eram do mesmo padrão que eu. E nós tentando tirar, ele simplesmente falou, tira daqui. E a gente não conseguia nem sequer tirar, balançava um pouco ele, mas não tirava do lugar. De repente, um dos nossos conselheiros daquele grupo de jovens disse assim: levanta as pernas dele. Não precisou de mais nada. Juntou uns nas pernas, levantou, o outro segurou atrás. Ele não teve como. Ele tentava espernear e sacudir, mas ele estava segurando cada um de um lado e conseguindo jogar na piscina. O que eu quero trazer com essa ilustração? Se tem raízes, e essas raízes são sólidas, não tem como. Não tem como. Sabe? Meus irmãos, se nós desestruturamos, é porque nós estamos perdendo as nossas raízes. Se nós balançamos a ponto de cair, é porque nós perdemos as nossas raízes. Já viu aquele ditado? Enverga, mas não quebra? Somos nós. Nós temos toda essa flexibilidade, mas nós não vamos perder aquilo que nos mantém firme, que é a palavra de Deus. Os ventos de doutrina vão tentar nos levar para um lado e para o outro, mas nós vamos permanecer ali, firmes, porque nós temos raiz. Nós temos aquilo que nos sustenta. Então, se a gente for pensar, tanto nós individualmente, como o contexto onde nós estamos, a gente só cai porque perdemos as nossas raízes, perdemos as nossas referências, perdemos o suporte que nós temos. E é onde nós devemos olhar para as nossas próprias vidas e entender por que a gente desestrutura, porque nós perdemos. É onde nós devemos restaurar esse padrão. Fixar as nossas raízes na palavra de Deus, qualquer coisa que vier. Eu vi hoje uma postagem de uma árvore toda seca e as folhinhas verdes pequenininhas ali. Nós podemos perder as nossas folhas, mas nós estamos sempre renovando.
estamos sempre renovando, mas a raiz está ali, a essência está ali. Nós não podemos perder a nossa essência, nós não podemos perder aquilo que nós somos, desde que fundamentado na palavra de Deus. A transformação que a palavra de Deus traz para as nossas vidas é para mudar aquilo que nós temos de errado. O que nós estamos errando, a palavra de Deus vai mudar para a gente fazer aquilo que é certo. É isso, essa é a transformação que nós devemos buscar. E nós temos que entender muito bem isso. É o que a palavra de Deus faz por nós. Quando nós pensamos na família, em todas essas questões que tentam deturpar, quando tentam deturpar todo o conceito, toda a união, todo o relacionamento, a palavra de Deus é quem nos vai direcionar, porque a gente sabe muito bem que Deus é justo e a mão dele pesa. E nós temos que olhar isso. Como você disse, essa transferência de papéis, transferência de funções, onde nós delegamos a outras pessoas, como a família delega uma escola ao ensino básico, quando nós que não exercemos a nossa autoridade, delegamos as leis para que sejam exercidas essas autoridades, delegamos aos programas de televisão que não façam isso. Não, é nosso ensinamento. Eu não devia postar isso. Beleza, vamos ensinar a não ver. Nós queremos que os outros façam por nós aquilo que nós temos que fazer. E nós temos que assumir sim os nossos papéis. E aí sim, não por nós, para nos gloriar, como eu disse, mas para que Deus seja glorificado, para honrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos e esperar que Ele venha fazer em nossas vidas. Mais algum comentário? Amém. Nós encerramos agora. Desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Deus continue abençoando a vida de vocês, essa dádiva maravilhosa de gerar filhos. E nós entendemos que se não fossem as mães gerando os filhos, consequentemente nós teríamos dificuldade da perpetuação da palavra de Deus. As próximas gerações, as gerações vindouras não existiriam. Então, essa função que Deus colocou nas mãos de vocês, ela é extremamente necessária para este mundo e para que a palavra de Deus continue seguindo como base de nossas vidas. Eu sei que algumas mães, por seus projetos de vida, nós entendemos a dificuldade do contexto, às vezes nós queremos só um, só 2 filhos, às vezes nós somos tão empolgados como a tia Cláudia, mas nós e também a Kelly, né, que gosta aí da brincadeira. Então, que possamos a cada dia estar orando por essas mães, por aquilo que tem feito em suas vidas, em seus contextos familiares, a importância que elas exercem, sustentando-as. E muitas vezes essas mães são aquelas que lidam com tudo dentro do lar, enquanto da ausência do marido, mesmo presente, ou ausente mesmo de fato, que precisam realmente ter sustento e que Deus esteja direcionando todos vocês em sabedoria e amor. Amém? Essa é a irmão. Logo mais à tarde, mais à noite, às 9 horas no cinema.